Oi, Sani, Olá, tudo bem? tudo Boa bem? noite a todos. Obrigada por ter aceitado o convite. Ah, Bastante eu que te pacientes agradeço. queridas. A Mia está querendo participar da live, Cariane. Já tirei ela daqui. Muito obrigada, pessoal, pela presença de todos. Para mim é uma honra poder estar aqui com a presença de vocês. A doutora Sani, eu já conheço ela desde criança, né, Sani? É Nós, verdade. nós somos primas, né? E a Sani, ela é biomédica esteta e hoje nós vamos falar sobre autoestima na menopausa. Eu só vou fazer uma breve apresentação tua, tá, Sani? Tá bom. A Boa doutora, noite, gente. a doutora Sani, ela é biomédica esteta, trabalha com procedimentos estéticos avançados, harmonização tanto facial quanto corporal. Ela é mestre pela URGS e ela é proprietária da Body Hub aqui em Porto Alegre. Ela também é minha paciente, é minha amiga e também cuida de mim e eu cuido dela. Então nós trocamos, né, cuidados. Né, É Sani? verdade. Tu sabes que a menopausa vai ser minha, não sei se a próxima, a outra vai ser sobre menopausa, a minha live, né? Então a menopausa, ela é um período em que todas nós chegaremos lá, né? Umas mais cedo, outras mais tarde, mas todas nós passaremos por esse período. Umas passam com mais sintomas, outras com menos sintomas, então de 20% são assintomáticas e 80% tem algum sintoma. E em relação aos primeiros sintomas da menopausa, sempre são os calorões. Então, a pele geralmente não é a primeira a ser atingida. Então, são poucas as mulheres que sentem essa degradação meio rápida, súbita, né? A grande maioria vem acontecendo aos poucos. A partir dos 25 anos, a mulher ela já começa a diminuir em torno de 1% a produção de colágeno por ano. E nos primeiros 5 anos da menopausa, essa perda, né, essa diminuição da produção do colágeno chega a ser 30%. Então, aí que a Sani entra, né, com os procedimentos, né, Sani? Em É, eu relação costumo à tua falar, experiência. Uhum. eu costumo falar para as pacientes, né, que até os 25 a gente produz colágeno. A partir dos 25 anos a gente compra colágeno, né? Porque infelizmente o organismo não produz. E aí a gente tem uma gama de procedimentos. Mas eu noto muito aqui na clínica diferenças de pacientes que já seguem um acompanhamento, né? Tem algumas pacientes que são tuas e são minhas também, né? Então elas já têm uma gama de vitaminas, antioxidantes, tem uma diferença. Então, se o colágeno já vem decrescendo a partir dos 25 anos, chegou na menopausa que a paciente sente um impacto maior, se torna muito mais difícil. E aí a reclamação vem muito referente à flacidez, né? Porque o que acontece? Além da perda da flacidez, do tônus muscular, a hidratação da pele, então tudo isso é sentido, muitas vezes, né? Eu sempre digo que tem dois tipos de paciente, não sei se tu percebe isso. A gente tem a paciente que ela é muito vaidosa, né? Inclusive, não sei se ela está assistindo, não ouvi, mas tem uma paciente minha que ela já tinha feito vários procedimentos estéticos, vaidosa, e ela não queria usar hormônios porque ela tinha medo. E aí eu comentei com ela, vai chegar um dia que tu vai entrar por essa porta e vai dizer assim, eu preciso usar hormônio, ou tu vai te arrepender de não ter usado. 7 anos depois, eu cheguei a me assustar quando eu a vi. Ela se Ju chegou aquele dia. Um dia eu acordei, me olhei no espelho e vi que eu tô velha, né? E aí realmente o cabelo. E é incrível porque agora em um ano que ela vem usando, daí tá fazendo direitinho, mudou completamente. É uma coisa assim impressionante a diferença que a gente vê. E a principal reclamação vem na face. E hoje, inclusive, enquanto a gente estava conversando, fazendo o procedimento, eu estava percebendo a questão de que a gente tem muita perda de gordura, mas tu comentou
da relação dos hormônios com o aspecto masculino. E na harmonização facial a gente nota muito isso, que é a quadralização facial, né? Os colchins de gorduras vão se perdendo e o rosto vai quadralizando, vai perdendo esse formato de Nefertiti, que é mais triangular, e vai quadralizando. Então tem uma relação muito associada à questão hormonal. Eu sempre digo assim, se me colocarem 10 mulheres na minha frente e me perguntarem quem usa hormônio e quem não usa, essa parte do rosto aqui é a mais característica. É uma coisa impressionante. E hoje tem muito, que vai ser essa minha live da menopausa, muita polarização assim, do hormônio bioidêntico, o hormônio sintético. E, na verdade, a gente acabava, até pouco tempo atrás, nós não tínhamos bioidênticos. Então, a gente via que até a mesma tibolona, que é um hormônio totalmente sintético, a gente via diferença nessas pacientes, né? Porque, principalmente, as mulheres que entraram em menopausa ali de 2002 a 2012, eu acho que essas pacientes foram as mais prejudicadas. Porque teve um estudo que, né, foi um estudo feito com hormônio sintético, que era derivado de éguas grávidas, e uma medroxprogesterona, que é uma progestina sintética, e aí a gente teve um aumento no índice de câncer de mama e de doença cardiovascular. E ali se começou a desgraça do hormônio, porque aí se demonizou hormônio da câncer e hormônio da infarto. Então, até hoje, a gente tem colegas, geriatras, cardiologistas e até mesmo ginecos que falam isso para os pacientes, né? Então, depois, para tu desmistificar, eu acho que talvez depois de 2014, que foi quando eles começaram a fazer novos consensos em relação que o hormônio era mais benéfico do que maléfico. Então, a gente viu que essas pacientes foram as que sofreram mais. Tem muitas que dizem, doutora, pois é, eu não usei hormônio, eu tinha medo, agora eu posso. Que isso é uma outra pergunta que se faz. Então, a nossa Sociedade Brasileira de Climatério e Menopausa, eles determinam que a gente deveria usar nos primeiros 10 anos, que seria o que a gente chama de janela de oportunidade, ou até os 60 anos. Só que teve talvez eu repita isso depois na live da menopausa, mas eu assisti uma palestra de um médico, que ele é psiquiatra, e ele estuda o papel do hormônio no cérebro feminino. E ele disse que a pior desgraça que aconteceu foi associar o hormônio ao câncer, porque o ovário é uma glândula como as outras. E o que aconteceu? Ele tinha um caso de uma paciente dele de 71 anos, que ela estava numa depressão severa, já tinham tentado todos os esquemas de antidepressivo, ela não respondia. E aí iam fazer eletrochoque, era o próximo passo. E ele conversou com o ginecologista na época, fizeram uma dose alta de hormônio, que naquela época tinha injetável ainda, e em um mês ela saiu da cama. Então, até os 60 anos é muito relativo. Acho que a gente daí vai ter que individualizar pacientes. Provavelmente, tu deve ter pacientes nessa faixa etária também te procurando para procedimentos, Sim. né? Até 80, 85 circula paciente aqui na clínica e se nota essa diferença, né? E De me diz quem uma coisa, cuida mais. elas procuram por qual procedimento, assim, qual é o mais procurado? Tipo, doutora, eu vim aqui, eu quero fazer isso, ou elas já, doutora, me analisa e vê o que é melhor. Tem pacientes que já fizeram procedimentos, né? E sabem o que funciona melhor no seu organismo, né? Que acaba pedindo determinado procedimento, né? Mas tem pacientes que chegam, ai, a minha cara caiu, eu tô sentindo que eu tô tendo essa flacidez, que eu tô tendo essa perda de volume, o contorno do meu rosto deixou de ser definido e é essa a pedida, né? E aí a gente acaba tendo que mesclar procedimentos, né? É uma associação, não é um procedimento em si que vai harmonizar o rosto da paciente, que vai trazer aquele aspecto natural, mas sim uma associação de protocolos. Eu gosto de trabalhar muito com associação. E o queridinho da vez, né, tá sendo os bioestimuladores, que aí a gente tem tanto com equipamento quanto injetável. E aí vai depender do que eu quero levar para o meu paciente. Se é um efeito com menos volume ou com mais volume. A minha escolha vai depender do que eu quero entregar para o meu paciente. Uhum. E, assim, tipo, em relação a... Tem alguma contraindicação, por exemplo, assim, de fazer um procedimento, tipo, dos bioestimuladores? Algum? Bioestimulador. Se a gente partir
para o lado do equipamento, né? Que os mais conhecidos são o Ultera, eu trabalho aqui na clínica com o Ultera, e tem também o Ultraformer, né? Mas tem uma gama de procedimentos, de equipamentos que entraram no mercado, né? Esse ano tem lançamento em torno de 10 equipamentos que são ultrassom microfocado e fazem essa ancoragem da pele na musculatura. A contraindicação é não ter nada de metal no rosto, não pode ter metal. Se tiver contenção de aparelho, algum dente implantado, não vai ser um problema, mas a paciente vai sentir um choquezinho maior. Sempre próximo das estruturas ósseas, vai sentir um pouquinho mais de dor no procedimento. Ele não é um procedimento em si dolorido, mas sente, não é isento de dor. Já os bioestimuladores de colágeno, eles podem ser feitos em qualquer paciente. Claro, em casos de tratamento de câncer, doença autoimune, aqueles casos que tem restrição para tudo, a gente não faz nesse paciente, enquanto está em tratamento ou enquanto tem alguma patologia sendo tratada. E tanto os injetáveis quanto os aparelhos ali. Sim, os dois. A gestante também, né? No período da gestação a gente não faz, mas, por exemplo, ultrassom microfocado é um equipamento que a paciente ganhou o bebê, já pode fazer. E já pode estar tendo estímulo de colágeno. Tem aquela flacidez da pele pós-parto, né? Que tá tudo se acomodando, o útero tá se acomodando, eu sei porque já passei por tudo isso. Mas a gente já pode entrar com o estímulo de colágeno através do equipamento. Injetável não, porque a paciente vai estar amamentando, né? Então, só quando o bebê entra na alimentação, pode estar fazendo o procedimento. Antes disso, somente com equipamento. Voltando na menopausa, Sani, vocês fazem mais, tu faz mais procedimento facial ou corporal entra também? Ambos. Aqui, né, no Rio Grande do Sul, a gente tem essa parte muito sazonal, né, de temperatura. Então, a procura abre, eu costumo brincar aqui na clínica, abre o túnel dos desesperados a partir de agosto para tratamento de corporal, né, porque tu vai à praia, tu vai mostrar mais o corpo. E durante o inverno é muito mais facial, mas o facial tem procura sempre. O corporal é aquela flacidez no braço, interno de coxa, abdômen. Essas regiões são as mais procuradas. Em relação, por exemplo, tu faz preenchimentos também, né, Sani? Sim. E nessas pacientes, assim, tu tem visto muita procura ou é mais em relação à pele, a definição do osso também elas procuram? É mais essa relação que a pele está caindo, está perdendo contorno, mas a gente também faz ancoragem com o preenchedor, né? Trabalhando em regiões específicas, a gente consegue ancorar o tecido. Fios de tração também são muito indicados, né? Porque ele dá um resultado mais imediato para o paciente. Preenchimento, ele não está mais sendo tão utilizado. Em algumas regiões, sim, como lábios, sustentação nessa região para prevenir olheiras, malar para definir, contorno, algumas pacientes buscam contorno. A região do mento é uma região que está sendo muito preenchida também. Eu gosto de trabalhar a relação ultrassom microfocado na região do rosto para fazer a ancoragem da pele no tecido, preenchimento do mento, porque a gente consegue entregar uma definição de contorno nessa região. Ultrassom microfocado também em região de papada, para entregar a definição, e fios de tração para tracionar. Então, com 3 técnicas, tu consegue entregar um resultado bacana, sem preencher muito e gerar um aspecto mais natural para essa paciente. E além do ultrassom microfocado, o que mais que tu faz, assim, de procedimentos, Sani? Radiofrequência, que é uma coisa que eu fiz, assim, Isso. depois eu... Eu gosto de fazer um acompanhamento, né, dessa paciente que fez ultrassom microfocado, e a gente tem técnicas também para tratamento de flacidez, celulite, que é uma associação. Eu sempre busco associação. Radiofrequência, endermologia laser,
algumas técnicas de ozônio. O ozônio também tem resultados muito bacanas em relação à gordura, celulite. Então, a gente consegue entregar esse resultado para a paciente. Que geralmente a paciente chega na clínica buscando um autocuidado, né, uma elevação da autoestima, alguma coisa que a gente até brinco aqui com a minha equipe, com a Aline, com a Adri, a gente tem que buscar qual é o gatilho que está trazendo essa paciente, qual é o gatilho que está levando essa autoestima tá baixa, por que ela está buscando esse autocuidado, né? Para a gente também entrar dentro da clínica, a gente tem que entrar muito com a parte da psicologia, né? Tem que saber o que foi que trouxe ela na clínica. Porque uma coisa que acontece muito nessa fase são separações, né? Tipo, pacientes com relacionamentos 30, 40 anos e acabam se separando. Eu acho que esse é um gatilho, pelo menos eu vejo muito isso no consultório, é um gatilho muito frequente delas buscarem, né? A autoestima, né? De poder recuperar o tempo perdido, que muitas acabam falando isso, né? Exatamente. É. E a gente vê aqui na clínica muitos momentos libertadores, assim, quando passa numa saída de casamento, alguma mudança, mudou de casa. Tem várias clientes que passam por uma relação libertadora. E outra coisa que acontece nessa fase, como elas já estão aposentadas, uma boa parte dessas mulheres, elas têm mais tempo, né? Que é uma coisa que enquanto está trabalhando, às vezes nem se enxerga que tu estás perdendo colágeno, né? E aí tu não enxerga, não tem tempo para ir fazer os procedimentos, e aí quando tu vê, né? Eu acho que sempre é muito mais difícil depois que tu já está com uma certa idade. Eu acho que depois dos 5 anos da menopausa, que quando até os 5 anos é 30%, depois ele até diminui, porque não tem muito o que diminuir, porque não é só o colágeno, né? É a elastina, o ácido hialurônico, que também diminui. Né? Preenchimento com ácido hialurônico ainda se faz? Sim, mas não grande quantidade de ml, né? A gente está agora buscando um resultado mais natural. Eu tenho um caso de uma paciente que ela veio fazer uma mini harmonização, né, com preenchimento e botox, porque ela ia fazer umas fotos para modelo na idade da menopausa, porque inclusive é uma área, né, uma faixa etária que consome muito. Então tá buscando, o mercado tá buscando muitas modelos nessa faixa etária. E eu achei bem interessante. Interessante, é. É um segmento que realmente já está aposentada, né? Eu acho que agora, na época da pandemia também, como aconteceu o fechamento das clínicas, não sei se tu continuou trabalhando e notou algum aumento ou tu acabou fechando a clínica nesse período, sabe? Eu mantive os atendimentos, mas claro, com mais restrição, né? Os horários também, uma circulação menor de pacientes na clínica, mas eu acabei mantendo todo o período. E tu sabes que eu atendo pacientes de todos os ramos, né? Então, durante a pandemia, eu tenho pacientes que trabalham em fábrica de tintas, de pincéis, né, de imóveis, então que aumentou muito a procura, porque as pessoas não conseguiam viajar, né? E aí elas conseguiam investir isso em si e na casa, né? O que estava mais possível de fazer naquele momento, né? Em relação à suplementação de vitaminas, antioxidantes, que isso é uma coisa que eu uso e eu também prescrevo muito para as minhas pacientes, né? Quando elas me perguntam que idade começar, eu comecei depois dos 30 anos. Tu tem alguma opinião em relação a isso? Se isso teria uma contribuição para os procedimentos que tu faz? Com certeza, a pele chega mais preparada, né? O organismo que tem uma suplementação via oral ou até injetável, né? Que a gente tem algumas enzimas intradérmicas, intramusculares, dá um resultado muito mais rápido. O metabolismo tá mais rápido para receber qualquer tratamento e a durabilidade dos procedimentos também se torna maior. E frequência dos procedimentos, tu nota a diferença na paciente que usa hormônio, suplementação? Tipo,
demora mais a fazer, ou tipo, passa mais rápido o efeito, ou tu não vê diferença nisso? Tem uma durabilidade maior. Com certeza tem uma durabilidade maior. Eu não fiz essa relação exatamente em relação a hormônios. É uma coisa que a gente pode fazer juntas, né? Uhum. Mas em relação a vitaminas, antioxidantes, sim, tem uma diferença bem notável. Eu sempre digo que não existe, eu acho que não tem qualquer bioestimulador que supere o estradiol na produção do colágeno, né? Porque eu acho que ele é o grande, que não é só no calorão, hoje a gente usa para diminuir riscos cardiovasculares, mas eu acho que ele também seria o grande herói nesse, né? Não é tão vilão como se fala, né? Porque uma coisa que acontece, se a gente for ver, nós que temos história familiar de bastante casos de câncer, né? O hormônio sozinho ele não dá câncer, né? Ele tem que ter outros adjuvantes juntos, né? A alimentação, a falta de exercícios. Hoje tem uma coisa que está se falando muito, chamado de disruptores endócrinos, que eu já falei na live da endometriose, que seriam as substâncias tóxicas que a gente tem no plástico, né? Hoje a gente tem mamadeiras que as mães aquecem no banho-maria. Não sei se tu chegou a fazer isso, mas a maioria das mães fazem. Então, ali, quando aquece, tem o BTA, que é um dos principais desses. Já tem mais de 350 substâncias químicas que fazem isso. Inseticidas, pesticidas, agrotóxicos, até mesmo acidulante, edulcorante. Se pegar uma margarina, por exemplo, ali, tu vai ver a quantidade de coisas que tem. Então, esse é um problema, porque daí essas substâncias, elas entram no corpo. Então, esse é um mecanismo que poderia, porque daí o hormônio leva a culpa. E tu sabe que isso, dentro da nossa medicina tradicional, isso, né? Talvez agora eles vão começar a falar nisso, mas até pouco tempo não se falava nisso. Então, essas substâncias químicas, elas entram dentro do nosso organismo e elas, caindo na circulação, elas vão no receptor aonde o hormônio iria, né? Porque o hormônio, ele sai por exemplo, do ovário, e ele vai na célula-alvo, por exemplo, a pele, né? Ou no coração, nos vasos, no cérebro. E aí, se o disruptor entrou antes dele, o que vai acontecer com o hormônio? Ele vai ficar sobrando e vai ficar em excesso. E tudo que é em excesso causa problema. Então, isso é uma nova visão que está se tendo, que se a gente for pensar, qual é o período que as mulheres têm mais câncer, principalmente o câncer de mama, que as mulheres têm medo, é na menopausa. E se nós pensarmos, é o período em que a mulher ou não tem hormônio ou tem muito pouco. Então, existe uma relação inversa nisso, né? Que talvez nessa idade ela já esteja mais tempo expostas a esses produtos, né, que são cancerígenos, e aí acaba ficando o hormônio como culpado de causar o câncer, né? Em E tudo paciente que tem, tem... Oi, pode falar, Cê. e tudo tem uma relação à dose, né? Também. Uhum. Porque as pessoas acabam pensando em hormônio em dois períodos, né? O hormônio é anticoncepcional, para quem não conhece, para quem não usa e não tá por dentro dessa taxa de dosagem hormonal, né? Ou é anticoncepcional ou é bomba, né? Uhum. Ou é bomba de academia. Então, hormônio também tem esse preconceito de tu vai ficar grande, tu vai ficar gigante e é Uhum. de academia. Sim. Então, tem que abrir mais a mente, as pessoas têm que conhecer um pouquinho mais de hormônios para poder utilizar, né? Os próprios colegas fazem isso. Eu sempre brinco, né? Que eles colocam dentro de um saco de gatos e é tudo igual. Né? Então, isso aí atrapalha daí a conduta da gente, né? Principalmente na paciente aquela que é mais temerosa, né? Porque já é um preconceito, ela já chega no consultório com esse. Eu, inclusive, combino com a paciente, né? Quando a paciente diz para mim assim, doutora, eu tenho medo de usar hormônio, eu não quero usar hormônio. Aí eu coloco no prontuário, não falar mais em hormônio. E aí combino com ela. Se você quiser falar, porque senão a gente fica chato, né? E Sim. muitas acabam, e tu sabe que é uma coisa muito interessante, né? As pacientes que mais têm medo, por exemplo. Eu tenho dois casos, que é uma paciente que a mãe teve câncer de mama com 75 anos, e uma outra que a irmã teve com 35. Só que essas duas pacientes é muito interessante que elas não conseguem ficar sem hormônio por causa da pressão.
Então, aí são pacientes que, essas aí, eu sempre uso, isso é uma frase que não é minha, é do Maurício Abraão, um colega que trabalha com endometriose, felizes as que choram, né? Porque essas serão consoladas. Então, a mulher que tem sintoma, que sobe a pressão, que tem muito calor, que o fogacho, eu tenho um caso de uma paciente minha, que ela chegou para mim, ela disse, eu não jogo o carro no poste porque me dá 1 minuto de lucidez, mas quando me dá aquela sensação, ela já tinha passado por vários médicos, e existe uma coisa, por exemplo, muitas vezes o médico tem medo de usar uma dose de hormônio um pouco maior naquele momento, 2 meses, 3 meses, tu tira a paciente daquela loucura, porque quando tem o fogacho, tu acaba tendo uma descarga de adrenalina muito grande, né? Então depois a gente vai baixando a dose, tanto que hoje ela já usa doses normais, como se usa para todo mundo. Então a gente vê muito aquelas que não tem, que não sentem nada, provavelmente são as que vão te procurar já com o rosto caído, a pele flácida, né? E em relação ao metabolismo, Ju, em relação à perda de peso referente ao hormônio, tu nota uma diferença? Quem usa Muito. hormônio tem um metabolismo mais acelerado? Eu tenho um caso de uma paciente minha que ela usa hormônio até hoje. E ela usa adesivo, então o adesivo é um hormônio bioidêntico. E eu, um dia atendendo uma paciente, que era uma paciente que, quando ela veio para mim, ela tinha 48 anos, não quer usar hormônio, porque o hormônio engorda. Eu disse, não, o hormônio não engorda, pelo contrário. Aí deu a coincidência que naquele dia, quando ela veio, a paciente que saiu antes dela é uma paciente esbelta, assim, né? E que usa hormônio, essa aí, eu acho que há uns 30 anos. Aí, quando ela entrou, eu disse assim pra ela, volta lá na sala de espera, a paciente estava remarcando. Eu disse, volta na sala de espera e olha aquela paciente que eu vou te contar uma história. Aí, quando ela voltou, porque dela estava 12 quilos acima, e aí eu disse, olha, aquela paciente é usuária de hormônios. E aí ela não usou, porque o metabolismo, porque com a falta do hormônio, o metabolismo fica mais lento, né? E sabe que os hormônios, eles são formados a partir do colesterol, né? E uma coisa que a gente tem muito nessa faixa etária é o uso das estatinas, né? E isso é uma preocupação que eu tenho muito, principalmente porque hoje os cardiologistas eles querem manter o LDL, que eles chamam de ruim, entre 50 e 70, e o LDL ele leva K2 para os órgãos. E isso faz o quê? Calcifica mais. Então, essas pacientes com colesterol mais baixo já não usam hormônio, então, muitas vezes, antes até que o climatério é aquele período que começa ali em torno de, às vezes mais cedo, mas em torno dos 40 anos e vai até a morte. Então, a menopausa é algo que acontece ali no meio. Então, tem muitas pacientes que antes da menopausa, quando já está com aquelas alterações do ciclo menstrual, elas já entram nessa fase com colesterol baixo. Então, isso também interfere no peso. Essas pacientes aí, geralmente têm o que junto? Resistência à insulina, né? Que a resistência à insulina hoje é um dos grandes males que a gente tem, porque a resistência à insulina aumenta o colesterol, aumenta a glicose, aumenta o risco de diabetes e também aumenta o peso, né? Então, e aí vai aonde? Aí tu vai usar hormônio, tanto que isso é um cuidado que se tem. Teve uma meta-análise que foi publicada em 2019, que a obesidade é um fator de risco muito importante. Então, quando tu vai prescrever hormônio para uma paciente, se a paciente for muito obesa, porque na gordura é onde a gente tem uma transformação do hormônio, o estradiol em estrona, que para mim é o estrogênio mais tóxico, né? Então, aí, na paciente obesa, é mais difícil. Eu não sei se essas pacientes obesas chegam para ti, muitas vezes a paciente obesa, às vezes, ela já não tem uma autoestima, porque a gente falou na obesidade, na live anterior, sobre esse que as pessoas têm preconceito ainda em relação ao peso, né, Sally? Então, eu não sei se esse grupo de pacientes também busca por procedimentos estéticos ou é menos frequente. Busca também. E aí, quando vem para uma análise corporal, né? Eu faço bioimpedância aqui na clínica, né? E aí, tu já consegue ver IMC, tu já consegue enquadrar no grau de obesidade, né? E a própria balança de bioimpedância vai te dar quantidade de gordura corporal e quantidade de gordura visceral. A gordura localizada, a gordura corporal, é possível tratar na clínica, acelerar, ter perda de medidas e até ter lipólise dessa gordura com equipamentos. Mas a gordura visceral, que se torna mais perigosa para a saúde, né?
É com medicamento, com dieta e atividade física, né? Não consigo tratar dentro da clínica. A localizada, sim. A visceral, já não. Tem equipamentos que atingem uma camada mais profunda, mas mesmo assim não consegue tratar visceral. Eu acho que a partir do momento que a paciente procura por um tratamento estético, talvez ela já se conscientize que ela precisa emagrecer, né? Sim. E os protocolos corporais, eles têm uma frequência na clínica, né? O paciente tem que vir 2 a 3 vezes por semana na clínica. Então, ela tá levando puxão de orelha 2 ou 3 vezes por semana na clínica. Isso acaba motivando, né? Toma mais água, faz atividade física, tá se alimentando direito. Pela insistência, a gente consegue criar uma disciplina na paciente. E às vezes é um fator de autocuidado e autoestima que a gente consegue motivar. Então, não importa a via, importa que a pessoa procure uma ajuda, né? Seja numa clínica estética, seja num psicólogo, seja né, com qualquer profissional da saúde, um nutricionista, seja via hormonal, né, Ju? É E importante. em relação, por exemplo, a gente tem um grupo de pacientes, que essas pacientes também acabam entrando em menopausa, que são pacientes, por exemplo, que têm HIV, que são pacientes que usam o coquetel, e geralmente o coquetel a longo prazo ele perde massa muscular, assim, né? Eu não sei se tu tem experiência com esses pacientes. Eu já tive paciente desse grupo para tratamento corporal, mas o que se nota é uma perda de gordura muito intensa, né, nesse paciente. Então, se busca muito tratamento facial, e aí a escolha para esse paciente são bioestimuladores que gerem volumização, que é o caso do ácido polilático, o Sculptra, ou o Eleva, né, que são os dois que estão mais à frente no mercado, que eles são bioestimuladores injetáveis que vão gerar uma volumização na região. Eu tive E uma aí, paciente que me perguntou sobre isso. e aí seria legal combinar com o preenchedor, né, com ácido hialurônico, porque ele vai dar um efeito mais imediato. E já o bioestimulador ele vai levar em torno de 2 meses para entregar um resultado para o paciente. Uma coisa, Sani, em relação, por exemplo, ao uso de medicamentos, assim, teria, tipo, aspirina, por exemplo. Né? A paciente, hoje a gente tem muito paciente que usa aspirina até a baixa dose, ali, de 100 miligramas. Teria alguma contraindicação? Teria que parar ou não? Porque essa faixa etária de pacientes, elas usam bastante isso. Para o bioestimulador de colágeno não tem restrição. Para um fio de bioestimulação que ele vai gerar uma ruptura maior, tu tem que atravessar a fibra, tu vai fazer uma inserção maior, ele é mais complicado. Mas para bioestimulador de colágeno não tem restrição. E me diz uma coisa, Sani, em relação ao Botox, né? Sabe que às vezes as pessoas, vou fazer um Botox, como se o Botox fosse resolver tudo. E o Botox, na verdade, na pele, eu acho que ele não age muito, né? Ele vai te trazer um resultado na pele em relação... Inclusive, o Botox, ele gera uma bioestimulação de colágeno. Leve, mas gera. A simples questão de picar na região vai estimular colágeno. Mas o principal efeito do Botox é na musculatura. Ele vai fazer uma paralisação na musculatura e ele é temporário, né? Essa é a grande questão de reclamação de algumas pacientes que não usam hormônios e que não têm suplementação, porque o Botox dura menos. Ele vai durar em torno de 3 meses, 4 meses no máximo. Porque essa paciente já vai ter uma diminuição da rigidez do músculo, né, Sani? Então é uma coisa Sim. que... Mais algum outro procedimento, assim, Sani, nessa faixa etária que tu tem experiência? São esses os mais procurados mesmo. Botox, preenchimento, bioestimulador de colágeno, ultrassom microfocado, muita coisa de corporal, né? Tem uma demanda grande de corporal.
Porque tu sabes que a gente está tendo uma realidade. Tem chegado pacientes para mim, por exemplo, que já estão 8, 9 anos de menopausa, que já passaram por cirurgião plástico. Eu tenho uma paciente que uma cirurgia plástica me encaminhou, que ela não consegue mais fazer nada. Ela já esticou tudo que dava, corpo, rosto. E aí a própria médica disse, olha, procura ajuda com hormônio, com suplementação, porque agora é de dentro para fora, eu não consigo mais fazer. Então a gente vê muito isso, das pessoas indo procurar de fora para dentro, e eu acho que a gente tem que começar de dentro para fora, né, Sani? Sim. É uma coisa que eu realmente sempre falo para os meus pacientes. A gente sempre oferece isso, né? De umas pedem, umas que. Ai, doutora, é muito engraçado, talvez aconteça contigo isso, né? Ah, o que que tu usa? O que que tu usa, né? Eu não tenho problema de dizer o que que eu uso, né? Então, tem pacientes que querem a receita que eu uso, eu dou a receita que eu uso, né? Eu não tenho vergonha de dizer minha idade também, estou com 51 anos e acho que eu estou muito bem. Maravilhosa. Cuida da minha pele, né? Tu sabe me dizer isso. E as pessoas às vezes dizem, ah, tu não envelhece. E aí claro que a vida me proporcionou algumas coisas que, né? Eu digo que ter filhos, por exemplo, envelhece, né? Porque as mulheres dormem menos, né? E eu acho que é um período que eu acabei não tendo. Tem as outras coisas que são maravilhosas, só que, né, a falta do sono também causa envelhecimento. Então, isso é uma coisa que a gente vem vendo cada vez mais esse grupo de pacientes, não só buscando, porque hoje tem informação. Então, as redes sociais, elas serviram muito para isso. Porque hoje os pacientes buscam informação em relação a hormônios, está uma confusão danada, né? Porque tem aqueles que defendem o hormônio bioidêntico, os outros que defendem o sintético, e isso causa um nó na cabeça da paciente, né? Porque a paciente já tem medo de usar hormônio, e aí ela escuta, um fala uma coisa, outro fala outra, ela tem que acreditar em alguém, né? Então, ainda bem que eu tenho as minhas pacientes que acabam confiando na gente, já é paciente há bastante tempo. Então, o que a gente vai fazendo, a gente consegue um resultado melhor. Então, esses casos de o bioidêntico manipulado, ele não é só manipulado. Então, aí o pessoal que defende o bioidêntico, eles acham que é só o bioidêntico manipulado. Mas não, a própria indústria farmacêutica fabrica bioidêntico. Né? Inclusive, o primeiro bioidêntico que a gente teve no Brasil era adesivo. Então, a gente tem em forma de gel na farmácia, tem a progesterona natural, que as grávidas usam para ameaça de aborto, trabalho de parto prematuro, né? O Trogestan, Evocanil, Gimpro, hoje tem vários nomes, que é na dose de 200 para grávida, a gente usa de 100 para via oral, né? Então, a progesterona, por exemplo, ela funciona muito bem para sono. Então, não é só o estradiol. Então, se ela melhora o sono, consequentemente, vai melhorar a pele. Então, a gente tem tudo isso, né? Tem a testosterona, que é outro hormônio que também se usa, né? A testosterona age muito mais na parte muscular. Aquela paciente com a pele mais seca também é uma indicação que a gente tem. E usando doses que a gente chama de fisiológicas, elas não causam, né? Porque existe um medo de ter pelos, de virar homem, né? Que é umas coisas. Ah, doutor, não vou virar homem. Não, com essa dose não tem como, né? Então, não sei se tu nota, assim, pacientes em uso de... Porque hoje a gente tem os hormônios que não são bioidênticos, né? A gente tem oxandrolona, gestrinona. Então, esses hormônios, eles não são bioidênticos. Eles têm ali a gestrinona, que era para usar para endometriose. Hoje, um parefeito dela, que era só para endometriose, é ganho de massa muscular, trocar a massa gorda pela magra. Então, ela acabou se popularizando nas academias para isso, né? Então, nessa faixa etária, dificilmente a gente vai ter pacientes usando isso, né? Então, no máximo, a paciente vai usar a testosterona, o DEA, que é a prasterona, que é o nome comercial, né? Que é um hormônio que é produzido pela suprarrenal e ele é precursor da testosterona. Tem uns estudos em andamento, acho que talvez vai. Imagina se usar hormônio em paciente que não tem câncer já é polêmico, tu imagina a gente usar hormônio em paciente que já teve câncer. Então, tem alguns estudos em andamento, inclusive eu me inscrevi num curso que vai ser em dezembro, que eles vão trazer essa nova proposta, inclusive tem mastologistas, oncologistas, não são todas as pacientes, né? Mas é uma revolução, eu acho que vai acontecer na menopausa, porque esse grupo de paciente, eu acho que as coisas têm que se reinventar, porque a gente está tendo cada vez mais pacientes jovens com câncer de mama. E aí, o que essa paciente, ela usa o tamoxifeno 10 anos. Se a paciente teve câncer de mama com 30, ela vai usar até os 40.
Daí ela já ficou em menopausa esses 10 anos. Aí tu imagina como é que fica a vida dessa paciente, né? Que ela acaba, além da parte física, emocional, já ter tido câncer, aí vem as perdas, né, na sexualidade. Tem muitas pacientes dessas que elas acabam tendo dor na relação, infecção urinária de repetição, que às vezes elas acabam tendo até aversão à relação sexual, né? Então é um grupo de pacientes que a gente acaba tendo que ter um cuidado maior, porque essas pacientes elas já entram na menopausa antes da menopausa, né? Sim. Então, não sei se tu tem experiência de pacientes assim com câncer de mama depois que já tratou o câncer. Isso tu pode usar, né? Durante o tratamento, não, né, Sani? Mas depois que a paciente terminou o tratamento, não tem problema de usar, fazer os procedimentos. Não, bem tranquilo. Pode E tem fazer. algum tempo, assim, que precisa esperar? Tipo, terminou o tratamento, 6 meses, 3 meses, ou pode ser imediato? 3 meses depois que faz, para dar aquela desintoxicação, né, no organismo, de uso de um medicamento, depois já pode realizar procedimentos. É que também depende do tratamento que foi feito, né? Provavelmente a químio é o pior, né? Que é o que acaba. Sim. E a rádio, ela detona muito a pele. Como nessa faixa etária da menopausa, a gente tem pacientes com câncer de mama, que ainda é a faixa, por mais que esteja aumentando a faixa mais jovem, a gente ainda tem, a maioria é na menopausa. Então, essas pacientes que fazem rádio, a rádio ela causa uma queimadura na pele. Tu tem experiência com esse tipo de paciente, sabe? É paciente do nosso dia a dia, né? Que a gente tem que. Sim. De uso imediato de rádio, assim, pós interromper o tratamento, não. Geralmente, paciente que já fez o tratamento há mais de 2 anos. Uhum. Antes disso, não tive nenhum caso ainda na clínica. E aí pode fazer qualquer procedimento. Sim, Não aí tem já controle. tá, já tá liberado. Mais alguma coisa, Dani, que tu. Ju, para as minhas pacientes, deixa eu dar um oi. Até vi que a Nini, um beijão, comentou ali que tu cuida dela há mais de 16 anos. Pode aparecer aqui na clínica que vai ser o maior prazer cuidar de ti também. Eu acho que seria interessante falar um pouquinho do chip da beleza, o que é o chip da beleza, porque muitas pacientes vêm aqui na clínica perguntando, né, o que é o chip da beleza, eu quero fazer um chip hormonal, mas não tem muito conhecimento o que é o chip. E É, por que este nome chip da uhum. beleza? O nome chip foi um desastre para esses hormônios, né, Stani? Porque daí o que aconteceu? Isso aí daí teve muito preconceito dentro da medicina. Inclusive, hoje a gente não fala mais em chip. Eu, pelo menos, né, nas pacientes que a gente, e é uma faixa etária que a gente tem usado, eu tenho pacientes usando, implantes hormonais, né, absorvíveis e isomoleculares. Então, os implantes, eles foram criados aqui no Brasil pelo professor Elcimar Coutinho, que é da Bahia. Então, os primeiros foram ele que fez. Então, tinha implante de estradiol, de progesterona, de testosterona e a gestrinona também. Então, o dele era feito em forma de silicone, daí tinha o produto dentro e era colocado com duração geralmente de 6 meses, né? Às vezes até um ano, a minha experiência é 6 meses. Então, isso que aconteceu de se popularizar como chip da beleza, ou chip do tesão, que é outro também que eles usam, né? As atrizes muito fazem propaganda disso. Então, são produtos como qualquer outro que tem que ter suas indicações e tem suas contraindicações, né? Que quem coloca geralmente fala das coisas boas, mas eu sou muito prudente, porque se eu causar um problema para minha paciente, é eu que vou ter que resolver. Então, um dos grandes problemas que a gente tem, tanto da gestrinona, a gestrinona que é o chip, na verdade, né, da beleza. Então, é a queda de cabelo, e pode ser queda de cabelo irreversível. Então, tem que se cuidar muito na paciente que tem alopecia androgenética, que tem história familiar de alopecia androgenética, pacientes, por exemplo, com ovário policístico. Então, são pacientes, assim, que tu pode causar uma queda de cabelo definitiva. Ela causa também um aumento muito grande do colesterol, ela sobe bastante o colesterol. Então, são pacientes que são selecionadas, né? Na menopausa, eu acho mais prudente usar, porque hoje o pessoal está usando em pacientes mais jovens. Eu, geralmente, a maior parte das pacientes que a gente usa é paciente, assim, que tem endometriose,
paciente que tem nível de testosterona muito baixo, que não consegue elevar e que não quer ficar passando creme, porque a gente não tem outra forma de uso, né? Injetável não dá, via oral não dá. Então, essas pacientes que não têm essa paciência, né, de usar, porque o creme tem uma absorção boa, né? A gente tem, eu uso a Pentravan, que é uma manipulada, né? Até tem um dentista aí que faz propaganda que ele tem uma de nanotecnologia, mas a Pentravan também é nanotecnologia, né? Que ela absorve melhor, que eu vou falar isso lá na live da menopausa. Então, os implantes seriam isso. Então, a gente teria nessas pacientes da menopausa uma boa indicação, né? Qual é a vantagem da gestrinona? A gestrinona em paciente que tem risco de câncer de mama, o próprio professor Elcimar falava que ela inibe o estrogênio no endométrio e na mama, que é os dois fantasmas que se tem na reposição hormonal. Então, um paciente que tem endometriose, paciente que tem história familiar muito pesada de câncer de mama, doutora, eu quero colocar. Então, daí, se a paciente não tem contraindicação, seria uma opção, ao invés de usar a progesterona, de usar a gestrinona como progesterona. Porque a progesterona, além na nossa medicina tradicional, se usa somente para não dar câncer endométrio. Só que a progesterona, ela tem efeitos, por exemplo, no sono. Ela tem um efeito hipnótico, né? Ela age nos receptores GABA. Então, a progesterona também teria o benefício dela. Então, esses seriam os implantes, que eu gosto de chamar, né? Chip. Então, sou muito fã desse termo. Sim. Então, aí tu já consegue explicar para tuas pacientes como é que funciona. Mais alguma coisa, Sani? Nós íamos falar meia hora, 40 minutos. Acho que vamos abrir para perguntas, né? Se alguém tem É. alguma dúvida, podem perguntar. A Carol passou por ali, minhas lindas, a nossa Carol. Bastante pacientes queridas, minhas tias, Eronita, Idenara, a Tânia, minha irmã, o Regis, meu colega, que eu vi por ali, Cláudia Franos, querida. Bastante gente de Bom Jesus. A Cláudia Cerati, que é uma colega, uma paciente minha que mora aqui no meu prédio, que é minha fã, querida. Todas as quintas-feiras ela está se preparando. Tem a Tânia e o Zenir, que também são meus amigos, que sempre estão todas as véspera da live, nós estamos a postos. A Márcia Calessa, né, a que me fornece as roupas, né, maravilhosa, também minha paciente querida. A Silvia, querida. A Silvia é a nossa nutrigeneticista, que é outra coisa que nós vamos qualquer dia trazer ela para falar sobre isso. A Sandra Hiller ali é uma paciente minha que usa hormônio bioidêntico já há um tempo. Dani, Grace, obrigada pela presença de vocês. Querida da Márcia. A Márcia a gente também troca. Eu tenho muito paciente que a gente se cuida, uma cuida da outra, né? Aqui tem uma paciente, a Maria Dilceia, perguntando sobre a progesterona micronizada. A progesterona micronizada é o que eu falei antes ali, o Utrogestão, o Evocanil, ela é uma progesterona natural. Então, é uma progesterona que pode ser usada via oral sem problema nenhum, né? Inclusive, tem trabalhos mostrando, porque a gente hoje, isso é uma coisa que eu vou falar lá na live da menopausa, mas a gente está tendo um problema, assim, que a gente está com dentistas prescrevendo hormônios, né? Então, por exemplo, há uma prescrição muito grande, assim, ainda de dentistas. Eu não sabia disso, foi em 2019 que eu soube que eles faziam isso, né? Inclusive o conselho proíbe isso, né? Mas eles têm uma lei que lá da menopausa eu vou falar sobre isso. Então, eu não vou entrar muito nos hormônios hoje, porque o hormônio vai ser o tema da próxima live. Fiquem ligados. Fiquem ligados. A Assunta também é uma paciente que já usou implante, né? Hoje a gente usa os hormônios bioidênticos, né? A Giza, querida, também estou adorando vocês aqui. A gente chegou a ter aqui 94 pessoas ao vivo, né? Umas entram, saem. Queria agradecer a todos, queria agradecer a Sani, amada, obrigada. Né, obrigada pelo convite, foi um prazer. Querida, eu também. A gente tem uns desafios, até ela acabou passando aqui. Tem uma paciente minha que era uma paciente minha que tinha medo de usar hormônios e ela é uma que quase enlouquece com os hormônios, né? Então é uma paciente que tem risco, na verdade tem história familiar, né? E aí ela passou por aqui os calores que me deixam quase doida, né? Então realmente tem várias pacientes minhas que querem te conhecer, Sally, já colocaram aqui. Será o maior prazer.
o Zenir ali, cada live é um aprendizado para mim também, né? Porque a gente vai aprendendo coisas. Valderez também de Bom Jesus. Um Então, beijo. uma boa noite, Lore, minha amiga, obrigada. Para mim é um prazer. A semana que vem eu volto, daí eu volto falando sobre um tema que eu ainda não falei em público. Isso ainda está dentro do meu consultório, que é sobre o tipo sanguíneo, que é uma teoria, né, de tipo sanguíneo e personalidade, que as pessoas estão me pedindo muito. Então, vai, como 18/8 vão fazer 4 anos que eu lancei o livro, então eu deixei essa data para mim fazer a primeira live daí do tipo sanguíneo. Aí todos vocês estão convidados para assistirem. Obrigada, pessoal. Uma boa noite. Obrigada. Muito Uma boa obrigada. noite a todos. Obrigada pelo convite, Ju. Eu que agradeço a tua participação. Um grande beijo. Beijo. Tchau. Tchau.